E vamos a mais um vídeo de história, né, dos resumos da história, falando da Revolução Americana, no início das desavenças entre a colônia e a metrópole que resultaram na independência dos Estados Unidos. As ideias iluministas atravessaram o Atlântico ainda no século XVIII e resultaram em uma onda de movimentos de contestação às metrópoles europeias. Iniciou-se então a Era das Independências, com a independência dos Estados Unidos. O primeiro movimento de mudanças ocorreu nas Américas. As 13 colônias inglesas da América do Norte romperam com o colonialismo mercantilista inglês. A Inglaterra, que tratava os Estados Unidos como uma colônia de povoamento e com uma relativa liberdade administrativa e comercial, principalmente se comparando com o tratamento dado por Portugal e Espanha às suas colônias na América Latina, de uma hora para outra, após a Guerra dos 7 Anos, em virtude do alto grau de endividamento e com os gastos que teve nesse conflito, decidiu introduzir políticas monopolistas, controlando um pouco mais o comércio da colônia, restringindo a liberdade econômica numa espécie de pacto colonial tardio. Se desde o século XVII essas colônias tinham ampla liberdade comercial, agora pretendia-se um controle mais rígido. O primeiro ato foi uma lei votada pelo parlamento inglês em 1763, que proibia os colonos de ocuparem as terras recém-conquistadas da França na Guerra dos 7 Anos, porque o governo inglês queria reservar essas terras para os investidores ingleses e para o comércio monopolista de peles. Em 1764, foi imposta a Lei do Açúcar, taxando a importação do melado das Antilhas, que era usado na fabricação de rum. No ano seguinte, vieram a Lei do Selo, taxando jornais e documentos legais, e a Lei do Aquartelamento, obrigando os colonos a receberem tropas britânicas em suas fazendas e casas. Os colonos reagiram a essas imposições com o Congresso da Lei do Selo em 1766 em Nova York, forçando a Inglaterra a suprimir essa lei. O que estava em jogo não era a questão econômica ou fiscal, mas a legitimidade das leis britânicas, pois os colonos se recusavam a cumprir leis de um parlamento onde não tinham representantes. O governo inglês prosseguiu com as taxações, aprovando em 1767 a Lei Townshend, impondo tarifas sobre o vidro, chumbo, papel e chá importados pelos colonos. Os colonos reagiram violentamente, inicialmente sabotando o comércio oficial e praticando o contrabando. Em 1770, aconteceu o massacre de Boston, quando 5 colonos foram mortos após atacarem um destacamento militar que protegiam fiscais ingleses na alfândega. Após esse ataque, as leis Townshend foram amenizadas. Mas o conflito ganhou um novo impulso com a Lei do Chá, em 1773, que previa o monopólio comercial deste produto pela Companhia das Índias Orientais.
os colonos reagiram invadindo o porto de Boston e jogando ao mar a carga de chá da companhia monopolista. O mesmo foi feito em outros portos. A reação inglesa veio com as leis intoleráveis, com o fechamento do porto de Boston e a restrição ao governo de Massachusetts, acabando com a autonomia administrativa dos colonos. Em setembro de 1774, os colonos promoveram o primeiro Congresso Continental na Filadélfia. Foi o primeiro passo da Revolução Americana. Neste congresso, os colonos exigiram a suspensão dos impostos britânicos mais pesados e o direito de participarem do parlamento britânico. A declaração de guerra era uma questão de tempo.